Fala galera, professor Rafael Sampaio na área com vocês aí, tudo bem? Estamos aqui para o nosso aulão de revisão de processo penal para o concurso do TJMS. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu publiquei algumas dicas aí durante o nosso período de estudo e hoje eu vou passar por essas dicas, vamos trocar uma ideia sobre elas para poder prepará-los aí para que você tenha maior sucesso no domingo aí na sua prova, tá bom? Então vamos lá, amanhã, né? Amanhã não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, né? Então é no domingo que é o dia da sua prova, tá? Então vamos começar aqui com a dica número 1, tá? A colheita de provas no inquérito policial. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, de telemática, que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, tá? Esse dispositivo aqui, extraído do Código de Processo Penal, ele advém de uma modificação legislativa do ano de 2016, tá? Então é um tema novo, ele permite com que os membros da polícia e os membros do Ministério Público possam, tá? O delegado de polícia, os membros do Ministério Público, eles possam requisitar, né, lógico, após uma autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços telefônicos, telemáticas, telecomunicação, sinais ou informações que possam identificar onde que está a vítima do delito, tá? Onde está a vítima do delito. Então, galera, isso aí pode ser passível de ser cobrado num recurso, tá? No concurso, desculpem, no recurso é legal, né? No concurso, e faz total sentido, porque é uma legislação nova, é conhecimento novo, então fica a dica aí para vocês sobre o tema. Lembrando que antigamente, necessariamente, você tinha que fazer o pedido pro juiz, tá? E aí o juiz fazia esse pedido. Agora não, agora você pede para o juiz autoriza, e aí você faz direto para as empresas, o Ministério Público, a autoridade policial, ele falando direto para as empresas. Eu não preciso mais passar por aquele intermédio do juiz, tá? Segunda dica aqui para vocês, serão 20 dicas, hein, galera? Olha só. Competência do Tribunal de Justiça. Nada mais plausível para ser cobrado no concurso do TJ do que a competência do TJ para julgar originariamente. Então, olha só aqui a dica número 2. Compete originariamente aos tribunais estaduais o julgamento dos... Vou mudar aqui, tá? O julgamento dos governadores, tá? Governadores ou interventores do Estado, território e prefeitos do Distrito Federal, seus respectivos secretários, chefes de polícia, juízes da instância inferior e órgão do Ministério Público. Então essa é a competência para julgamento no Tribunal de Justiça. Normalmente nós temos os julgamentos, eles começam, tá, numa primeira instância, aí a possibilidade recursal, né? E quando nós recorremos, nós vamos ao Tribunal de Justiça, aqui que seria o Tribunal de Segundo Grau, só que originariamente o TJ, ele já julga essas autoridades aqui, tá? Então essas autoridades, eles terão competência originária no tribunal. Eles não vão passar por esse crivo aqui da primeira instância. Tá? Uma competência aí por prerrogativa de função. A partir do momento que ele tem essa função, ele tem a sua prerrogativa também. Tá? Essa foi a dica número 2. Eu acho uma questão extremamente plausível para ser cobrado num concurso de TJ. Você saber como que os tribunais julgam e tudo mais. Lógico, vocês não vão trabalhar diretamente no Tribunal de Justiça. Não é necessariamente para isso, para trabalhar dentro do Tribunal de Justiça, mas nós temos que saber aí qual é a competência
originária de um Tribunal de Justiça Estadual julgar. Próxima dica, dica número 3, ainda falando da competência do Tribunal de Justiça, a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 10, garante o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Pô, beleza, então além dos governadores e além dos interventores e chefes de polícia, então olha só, ó, então que nós temos, ó, governadores, interventores dos estados, o prefeito do Distrito Federal e secretários, chefe de polícia e membro do MP, competência originária do TJ, tá? E aí nós temos o artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, que garante também ao prefeito o julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então o prefeito também tem foro por prerrogativa de função determinado na Constituição para ser julgado perante o Tribunal de Justiça. O prefeito não é julgado originariamente, inicialmente, pelo juiz estadual. Ele é julgado originariamente nos tribunais de justiça, os desembargadores. Tá? Terceira dica para vocês. Quarta dica, falando ainda de competência do Tribunal de Justiça, eu estou apostando muito que vai cair algo disso neste concurso. A Constituição Federal, em seu artigo 96, inciso 3, explica que compete privativamente aos tribunais julgar os juízes estaduais do Distrito Federal e territórios, bem como membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, olha só, mais uma vez a Constituição mexendo na nossa prerrogativa de função, mexendo nas nossas competências. Então, vai julgar perante o Tribunal de Justiça os juízes estaduais e os juízes do Distrito Federal e territórios, os membros do Ministério Público nos crimes comuns de responsabilidade. A não ser que, agora é uma exceção aqui, tá? Ressalvadas a competência da Justiça Eleitoral. Agora tem uma exceçãozinha para essa regra aí, para esse foro por prerrogativa de função dos juízes, porque caso eles estejam respondendo por um crime eleitoral, tá, eles vão ser processados perante a Justiça Eleitoral. Tá? Então quem vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça? Vamos voltar aqui, ó. Governadores ou interventores nos estados e territórios, prefeito do Distrito Federal, chefe de polícia, Ministério Público, tá? Os prefeitos e juízes estaduais e membros do Ministério Público. Então essa é a competência para julgamento do Tribunal de Justiça, tá? Essa é a competência de julgamento para o Tribunal de Justiça. Dica de número 5, galera, impedimento dos juízes. Nós temos algumas causas de impedimento e suspeição dos juízes, tá? E aqui nós vamos tratar dos juízos coletivos. Então, primeiro vamos lá, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, linha reta ou colateral, de terceiro grau, inclusive. Tá? Como que eu vou analisar essa gradação de parentes? Eu vou subir até o ascendente comum e descer até o descendente, que eu quero saber se é parente. Então eu estou aqui, tá? Tenho o meu pai, o meu avô, o meu tio e o meu primo, tá? Então aqui. Então, para que a gente possa analisar o grau de parentesco, nós vamos até o ascendente comum. Então, até o meu pai, primeiro grau. Deixa eu só colocar uma corzinha mais chamativa aqui, vamos para o azulzinho mesmo, tá? Então, até o meu pai, primeiro grau. Do meu pai ao meu avô é meu parente de segundo grau. Eu desço até o meu tio, que é meu parente de terceiro grau, e vou até meu primo, que é meu parente de quarto grau. Então vejam só. O parentesco aqui, nos juízos coletivos, não podem servir no mesmo processo que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, até terceiro grau inclusive.
Então, como é que funciona esse terceiro grau, inclusive? Eu não posso atuar, não pode atuar em juízos coletivos o tio e o sobrinho, tá? Então, porque, olha só, eu tô aqui, ó, aí eu vou primeiro grau, 1, 2, 3. Terceiro grau, inclusive. O primo já é quarto grau. Primo não é parente. Então pode pegar a prima. Tô zoando, não faz isso, não é um problema familiar gigantesco, tá? Eu ouvi dizer, me falaram isso, tá? Um amigo meu me falou que deu um problema desgraçado pegar a prima, tá? Então, tio e sobrinho não pode. E com o seu primo, você pode compor um juízo coletivo? Pode, porque primo é quarto grau, não é terceiro grau, inclusive, aqui. Tranquilos? Então, essa é uma questão de impedimento aos juízes em tribunais coletivos. Tá? Então, toda vez que fala terceiro grau, a gente já sabe fazer essa conta. Porque, às vezes, o concurso ele não é tão gente boa assim. Ele não vai falar assim, olha, o terceiro grau, tal. Não, ele vai falar assim, o sobrinho faz parte de uma mesma câmara julgadora que o tio. Aí você tem que fazer essa continha aí, para poder chegar lá. Beleza? Valeu? Vamos lá para a próxima dica aqui. Questões de suspeição. Dica número 6. As prescrições sobre a suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Os senhores que serão serventuários da Justiça, tá? Serão funcionários aí da Justiça, serão aprovados no concurso de vocês. A vocês, aos senhores, as mesmas prescrições sobre suspeição dos juízes encaminham-se aos funcionários. As suspeições estão previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, e aí tem que ficar esperto em relação a isso também. Amigo íntimo, inimigo capital, entre outras situações previstas nos 254, que eles vão se estender também aos serventuários, aos funcionários da Justiça, dentro do que lhes for aplicável. Dica de número 7. Citação por edital. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Cara, olha que louco isso aqui. Esse aqui é a redação do artigo 366 do Código de Processo Penal. E ele determina a citação por edital. Quando há a citação por edital e o acusado não comparece nem constitui advogado, quais são as consequências? Então vamos entender direitinho isso aqui. Primeiro, o que nós precisamos entender aqui? Tá? Primeiro, deixa eu entender o que é isso aqui. Não gostei, não gostei. Deixa eu ver outra cor aqui, se fica mais chamativo. Aqui fica legal, tá? Então, olha só, vamos lá. Se o acusado, ele foi citado por edital, tá? Acusado, citado por edital. Aí nós temos duas consequências aqui que devem acontecer, duas situações que devem acontecer, tá? Para que nós possamos dar continuidade. Primeiro, ele não vai comparecer, tá? Somado a isso, ele não vai constituir advogado, tá? Então, ele não comparece e nem constitui advogado. Beleza. Duas consequências obrigatórias. Ficarão suspensos, tá? Suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, tá? Consequência obrigatória, tá? Vou até anotar aqui para vocês, tá? Isso aqui é obrigatório. Será que eu consigo arrastar ele para cá? Isso, obrigatório. Vamos mudar a cor aqui para ficar igualzinho aqui. Beleza, ó, consequência obrigatória, tá? Obrigatoriamente eu vou suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Agora,
nós temos uma consequência, duas consequências que são facultativas, tá? Olha o verbo que ele utiliza aqui, ó, podendo, tá? Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. E agora o outro aqui. E se for o caso, decretar prisão preventiva, tá? Decretar prisão preventiva nos termos do artigo 312, tá? Então, produção antecipada de provas, o verbo podendo, tá? Beleza, agora vamos aqui, consequência essa aqui, tá? Obrigatório ali, se ali é obrigatório, aqui é facultativo. Facultativo. Há uma faculdade do juiz, pode ele escolher aqui produzir essas provas antecipadas ou não, porque o acusado ele tem o direito de participar de toda a produção de provas. Então vejam só, ele foi citado por edital, beleza, aí eu somo, tá? Não compareceu nem constituiu advogado, porque se ele comparece e não constitui advogado, o juiz nomeia defensor público, bola para frente. Se ele não comparece, mas constitui advogado, bola para frente, tá? Ele tomou ciência. Então vamos lá, ele não compareceu, não constituiu advogado. Aí o juiz vai suspender o processo, suspender o curso do prazo prescricional. O curso do prazo prescricional, ele vai ficar suspenso, tá? Suspende o processo e o curso do prazo prescricional. Ele vai ficar suspenso pelo mesmo prazo. Vamos anotar aqui, da prescrição. Pelo mesmo prazo da prescrição. Eu vou pegar a pena máxima, vou jogar no 109, vou pegar o prazo prescricional e vou ver o tempo de suspensão. Então o processo começa a caminhar, aí ele é suspenso pelo tempo da prescrição, sei lá, 8 anos. 8 anos depois o cara não apareceu, o processo começa a correr novamente, o prazo prescricional começa a correr novamente. Tá? Então, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado, suspende o processo, suspende o curso do prazo prescricional. Aí o juiz pode determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, tá? Determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, tá? Prisão preventiva com base no artigo 312. Produção antecipada de provas consideradas urgentes. Tem uma regrinha aqui, tá? Como toda decisão judicial, fundamentada. Como toda decisão judicial que é fundamentada. E vejam só, essa fundamentação não pode se apegar apenas ao lapso temporal. Não dá, tá? Não dá. Essa decisão ela tem que ser mais específica para você tirar o direito do acusado de participar da produção de provas dele. Tá? Beleza? Tranquilos? Citação pessoal. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar um novo endereço. Aqui, galera, vejam só, aqui ele foi citado ou intimado pessoalmente, tá? Aqui ele foi citado ou intimado por edital. A citação por edital é uma citação ficta. Eu não tenho certeza se o acusado viu que existe um processo contra ele. Então eu vou dar um crédito para ele, eu vou suspender o curso do prazo prescricional, suspender o processo. Aqui a citação é pessoal, eu tenho certeza que ele viu. Se ele não compareceu por motivo justificado, bola para frente, nomeia defensor e processo infeliz. Tá? Identidade física do juiz. É um princípio que diz que, em regra, o juiz que presidiu a instrução probatória deverá proferir a sentença. Tá? Foi o juiz que presidiu a instrução.
se ele presidiu a instrução, nada mais plausível, não existe bom senso maior do que ele mesmo proferir a sentença. Por dois motivos. Primeiro, em regra, toda audiência de instrução e julgamento. Então ele já instrui e já julga. Segundo, é ele que participou da instrução, é ele que olhou nos olhos da testemunha ali, é ele que sentiu o acusado, e aí ele pode falar melhor sobre essa situação, decidir sobre tudo isso aí. Então esse é o princípio da identidade física do juiz, esse aqui vai cair, que eu tô ligado também, tá? Vamos lá. Número 10, inciso 10, dica 10. Vamos falar de recursos agora. Vamos lá para o recurso, esses temas relevantes que a gente encontra aqui, tá? O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou defensor, tá? Procurador ou defensor. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão. O recurso é um direito das partes. Existe um princípio constitucional chamado duplo grau de jurisdição, que ele visa sanar qualquer vício na decisão por intermédio de um recurso. Então, a parte que não estiver satisfeita com a decisão, por qualquer motivo que seja, ela tem o direito de recorrer. Quem pode recorrer? Todo mundo. Ministério Público, querelante, o réu, tá? Tanto para o procurador, pelo seu procurador, seu defensor, o próprio réu, quando ele vai receber a intimação da sua sentença, se ele colocar lá, recorro, manifesto a minha indignação, minha resignação pela condenação, tá valendo, o juiz recebe como recurso. Agora, ele não vai admitir recurso da parte que não tem interesse na reforma da decisão, porque ele vai ser um recurso apenas para atrasar o andamento processual, uma litigância de má-fé, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que perder algo. Então, além desse princípio do interesse, tem um princípio da sucumbência, tem que sucumbir a alguma coisa, tem que perder alguma coisa para que eu possa recorrer, tá? Dica de número 11. O Ministério Público não poderá desistir do recurso já interposto. Olha só, tá? Que ele haja interposto. Tá? O Ministério Público, ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Se está condicionada, a partir do momento que ele preencheu a condição, ele tem o dever de levar o processo até o final. Incondicionado, ele tem o dever de levar o processo até o final. Ele não pode desistir da ação proposta, tá? Assim como não pode desistir do recurso interposto. Nada impede que, no decorrer da ação, ele peça absolvição, nada impede, ele pode. Nada, assim como nada impede que ele não interponha o recurso. Que mesmo na hipótese de decisão contrária à denúncia, que rejeitou a denúncia, mas ele está satisfeito com aquela decisão, ele não é obrigado a recorrer. Agora, uma vez interposto o recurso, ele não pode desistir desse recurso, tá? Mas nada impede que ele deixe de interpor o recurso e tudo mais. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Princípio da fungibilidade, artigo 579 do Código de Processo Penal. A parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, a não ser que estejamos falando de hipóteses de má-fé. Hoje, na prática, como que eu identifico a boa-fé da má-fé? Prazo, tá? Se o recurso errado foi interposto dentro do prazo do recurso certo, o tribunal recebe como se o certo fosse e dá andamento nesse recurso como se o certo fosse, sem qualquer problema, tá? Então, se o advogado não foi aluno aqui do Elo e não aprendeu muito bem as hipóteses de recursos, as hipóteses recursais, ele pode errar a sua interposição do recurso, que se não houver uma má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Este é o princípio da fungibilidade. Prazos. Contagem de prazos dentro do processo penal. Nós temos uma súmula muito importante, a súmula 710 do STF. No processo penal, contam-se os prazos
da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Galera, no processo penal, intimou, o cara tá sabendo já, amanhã já começa o prazo dele e bola para frente. Não tem esse negócio de esperar o mandado voltar para poder citar, para poder começar a contar o prazo e tal. Não tem nada disso. Processo penal, eu fui citado hoje, começo a contar meu prazo, tá? Os prazos penais, eles começam a ser contados no dia subsequente à intimação. Então, fui intimado hoje, meu prazo é amanhã. Eu não começo meu prazo em sábado, domingo, feriado, e eu não termino meu prazo em sábado, domingo, feriado. Agora, se sábado, domingo, feriado está no meio do prazo, sem problema, eu conto normal. Hoje, quinta-feira, fui intimado. Amanhã, sexta, primeiro dia. Sábado, segundo, domingo, terceiro. Segunda, quarta, terço, quinto. Acabou. Agora, se eu fui intimado na sexta, meu primeiro dia é sábado? Não. Domingo? Não. Meu primeiro dia é segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta é meu prazo fatal, tá? Não começa nem termina em sábado, domingo, feriado. Fui intimado segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado não, domingo não, segunda-feira, tá? Regras em relação aos prazos processuais. Se for um prazo penal, já vou dar a dica aqui, ó, acho que o Roberto trouxe isso para vocês. Prazo penal, o prazo começa a ser contado no dia do ato. Se eu fui preso hoje, hoje já é um dia de pena, diferente. Apelação criminal. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Galera, um dos efeitos da sentença que absolve é a colocação do acusado em liberdade, colocação do réu em liberdade. Então, como é que vai funcionar isso aí? A sentença que absolve não tem efeito suspensivo. É isso que eu estou dizendo para vocês aqui. A sentença que absolve não tem efeito suspensivo. Em contrapartida, a sentença que condena, ela tem efeito suspensivo. Foi absolvido, o Ministério Público recorreu, eu espero o resultado do recurso da MP em liberdade. Fui condenado, recorri, eu aguardo em liberdade, eu não preciso estar preso para recorrer. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Agora, quando for medida de segurança, eu já tenho que aplicar, tá? Ao réu inimputável é imposta uma medida de segurança. Então, quando ele é absolvido por inimputabilidade por doença mental, essa medida de segurança, de maneira provisória, ela vai começar a ser aplicada, tá? A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo. Então é o que eu comentei com vocês agora. A apelação da sentença que condena, ela tem efeito suspensivo. A apelação da sentença que absolve, ela não tem efeito suspensivo. Então absolveu, estou preso, vou para casa. Condenou, estou solto, continuo solto, tá? Desde que haja recurso. Muito simples, vai cair isso no concurso também. Funcionário público, você que vai passar no concurso agora, muito importante para você entender quem é você, galera. Olha só, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. De maneira exagerada já, o estagiário voluntário pode ser considerado funcionário público para fins penais. Ponto. É isso que eu preciso falar para vocês. Porque daqui para cima, todo mundo que está prestando serviço público é considerado funcionário público e, em virtude disso aí, eles podem responder a procedimento penal. Sabendo disso, qual que é o procedimento para processar o funcionário público? Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Aqui, o procedimento tem uma parte preliminar que o diferencia do procedimento normal, tá? Então, o artigo 394 e seguintes, 395, 396, é o procedimento comum ordinário. Em relação ao funcionário público, nós temos uma fase preliminar, onde há o oferecimento da denúncia ou da queixa, aí o juiz notifica o acusado para responder por escrito durante 15 dias, aí eu apresento a minha resposta, aí tem duas possibilidades. O juiz rejeita a denúncia, um beijo, tchau, o funcionário público vai embora para casa, ou o juiz recebe a denúncia e aí nós vamos dar andamento de acordo com o procedimento comum ordinário. Então a diferença do rito de processamento do funcionário público é essa fase preliminar aqui, ó. Eu vou até mudar a cor para ficar bonitinho aqui, ó. Essa fase preliminar aqui. Nem mudei a cor, né, galera? Vamos lá, vamos mudar a cor para ficar bonitinho.
essa fase preliminar aqui, ó. Tá? A partir daqui, isso aqui é o rito do funcionário público, tá? Esse aqui já é o procedimento comum ordinário. Tô suando aqui, galera. O ar tá ligado, tá um gelo, tá um frio, eu tô transpirando. Juizado especial, dica de número 19, falta só mais uma. Os juizados especiais criminais terão competência privativa nas comarcas onde instalados para processar e julgar sobre procedimento oral sumaríssimo as infrações de menor potencial ofensivo. O que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais, é uma infração de menor potencial ofensivo. Contravenção penal está explicitada na lei de contravenção penal. E os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, quando a pena máxima do crime for até igual a 2 anos, procedimento comum sumaríssimo. O procedimento comum sumaríssimo, ele é norteado pela Lei 9.099 de 95, tá? É o procedimento que rege aí o juizado especial. Contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapassem 2 anos. Para finalizar, galera, os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Tá? Crimes de violência doméstica, eles possuem uma seriedade maior, nunca pode ser tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Inclusive, nós temos as varas de violência doméstica e é lá que se resolve. O fato de não aplicar a Lei 9.099 de 95 quer dizer que não vai para o juizado e não aplicam-se os benefícios do juizado, as suspensões, pagamento de multa, essa coisa toda. Senhores, um beijo para vocês. Boa prova, bom concurso, estarei torcendo aqui, fazendo orações para vocês. Sigam meus bons nas redes sociais e quando forem aprovados, gabaritar e acertar as questões de processo penal, me mandem essa informação. Se forem muito mal, me mandem também, que aí eu vou melhorando as coisas. Falou, galera? Um beijo, até mais, até a próxima. Sigam meus bons.